São dois grandes motivos que nos levam à mudança, né? A dor ou o amor. Os dois têm muito valor. Lógico, quando a gente pensa, poxa, mudar por amor. O amor a mudar por um amor, a gente está olhando para frente. Pelo amor, pelos meus filhos, pelo amor de um sonho, pelo amor à transformação que isso gera nas pessoas. Agora, é verdadeiro que a gente também muda pela dor, pelo que você viveu que não corresponde àquilo que você quer, pelos aprendizados. Então, o primeiro passo eu valorizo muito a mudança, venha ela pela dor ou pelo amor. Então, e talvez haja também uma necessidade de não julgar e não catastrofizar, né, esses aspectos negativos que te levam à mudança. Talvez nem catastrofizar a própria mudança em si, sabe? Uhum. Porque isso pode colocar a gente numa posição de mais motivação positiva, em vez Sem da gente dúvida. ficar, sabe, assim, olhando só o aspecto negativo da mudança, que é o esforço que ela vai demandar. Então, quando a gente consegue equilibrar a balança dos lucros, dos ganhos e do esforço que isso vai demandar, talvez a gente possa chegar aí num fiel da balança que vai se traduzir em motivação. Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é palestrante, mentora, muitos anos de experiência, mais de 15. Ela fala sobre a nossa capacidade de mudança. Por que é tão difícil mudar? Criadora de métodos que fazem uma abertura consciencial, que fazem a gente se tornar melhor. Eu vou falar aqui com a necessária e maravilhosa Carol Brandão, minha amiga. Carol, tudo bem? Tô bem, bem feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Nossa, e quantos anos, né, que a gente se conhece e a gente vai se esbarrando pela vida e é sempre tão bom te encontrar, você tem uma energia boa. Que bom, obrigada. E a última vez que nos encontramos, inclusive, foi nesse ambiente. Foi nesse ambiente. Né? Tive a honra de trazer você também e eu foi ser muito convidada. feliz. É uma corrente do bem, né? A gente vai levando para os nossos públicos informação de qualidade, ajuda. E hoje eu tenho percebido, Carol, no consultório e mesmo na vida, como as pessoas têm tido dificuldade de promover uma real mudança de mindset, mudança de hábitos. Por que é tão difícil mudar? Eu acho que a mudança, ela tem um contexto muito grande no sentido de o que ela provoca em nós. Só de falar em mudança, já dá aquele frio, né? O que vai acontecer. Quando a gente vai para a parte mais neurológica, da explicação, a gente tende a resistir à mudança. Por quê? Porque mudança tem a ver com desconhecido. E quando a gente está no desconhecido, ir para o desconhecido, independente se tem um conceito positivo, de bom ou de ruim, o desconhecido é aquilo que te assusta. Assusta. Né? Então a gente tende à resistência. Então, antes mesmo de começar a mudança, só o fato de vislumbrar esta mudança, tudo que a gente traz do nosso inconsciente em relação ao que significa mudar, o esforço que isso significa, o desgaste que isso pode nos trazer, e principalmente ir para um lugar que a gente não conhece, portanto não domina, já traz esses desafios. Então eu sempre gosto de pensar quando eu estou no meu processo de mudar, porque eu acho isso o máximo, e também apoiando as pessoas a trabalharem a amplitude de pensamento em relação à mudança, que o primeiro passo é ampliar o seu conceito sobre o que é mudança. Peraí, então a gente já tem uma chave importante aí. Precisamos ampliar, ou seja, tornar maior na nossa vida o entendimento do que é mudar. Exato. E aí a gente começa a mudar por aí, por esse pequenininho passo. E o que é mudar? Então, vamos falar sobre isso. Bom, então, mudar é sair de um lugar e ir para outro. Pronto. Quanto mais a gente vai para o fato, e aí quando a gente está trabalhando o mindset, né? Sempre quando eu vou buscar ou trabalhar em mim, em outras pessoas, essa questão de dar um passo, primeiro é o fato. Quanto mais ir para o fato, às vezes a gente complica. E quanto mais complicações a gente traz, mais espaço a gente dá para que elementos que estão conscientes ou inconscientes operam positivamente ou negativamente. Então, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente se conecta com a dor, isso ajuda ou atrapalha a mudança?
que é um motivador, né? Eu quero mudar porque tem algo que está incomodando ou porque eu vejo melhores possibilidades a partir da mudança. Como é que é essa clareza do que te dói? Eu acho que a gente, assim, são dois grandes motivos que nos levam à mudança, né? A dor ou o amor, né? Ai, gostei disso. Então, para mim, os dois têm muito valor. Lógico, quando a gente pensa, poxa, mudar por amor. O amor a mudar por um amor, a gente está olhando para frente. Pelo amor dos filhos, pelos meus filhos, pelo amor de um sonho, pelo amor à transformação que isso gera nas pessoas. Pelo amor a gente. Por amor a nós mesmos, né? Isso. Agora, é real, é verdadeiro que a gente também muda pela dor. Pelo que você viveu que não corresponde àquilo que você quer, pelos aprendizados. Então, o primeiro passo eu valorizo muito a mudança, venha ela pela dor ou pelo amor. Lógico que a gente prefere mudar pelo amor, mas fazer uma mudança desde a dor é validar aquilo que você viveu. E tem coisa mais gostosa, Marisa, do que você falar, valeu a pena? Tem muitos episódios na nossa vida que a gente não quer viver de novo. Mas quando você sai de um episódio desses que você não quer viver de novo, seja uma separação, uma demissão, uma briga, todos esses eu vou te perguntar, você quer viver de novo? Não. Mas valeu a pena viver? Se coloca nesse papel. Olha esse exercício, gente. Se coloca nesse papel de pensar que você aprendeu algo com tudo isso que você viveu e isso te dá a liberdade de não precisar viver isso de novo. Valeu ou não valeu a pena? Nós não estamos falando que foi bom, que foi gostoso, que eu quero viver de novo. Nós só estamos falando que validou. Porque eu vou fazer com que isso aprenda. E aí aquilo que era dor vira amor. Porque agora, antes eu estava aprendendo pela dor de que essa briga gerou, do que esse trabalho me fez. E aí, por amor ao que eu mereço, amor pelo futuro que eu me vislumbro, eu pego esse aprendizado do passado e ponho em prática. Então, e talvez haja também uma necessidade de não julgar e não catastrofizar, né, esses aspectos negativos que te levam à mudança. Talvez nem catastrofizar a própria mudança em si, sabe? Porque isso pode colocar a gente numa posição de mais motivação positiva, em vez da gente ficar, sabe, assim, olhando só o aspecto negativo da mudança, que é o esforço que ela vai demandar. Então, quando a gente consegue equilibrar a balança dos lucros, dos ganhos e do esforço que isso vai demandar, talvez a gente possa chegar aí num fiel da balança que vai se traduzir em motivação, né? E é interessante quando você traz esse contexto do esforço da mudança, né? Mas isso já é um conceito que a gente traz. Porque quantas vezes a resistência que a gente tem à mudança que é o verdadeiro esforço? Quantas vezes que eu resisto, né? Eu sempre sentei nessa cadeira. Daí agora eu vou sentar nessa. Meu Deus do céu, o que acontece quando está sentada desse outro lado? Como que é? Como que faz? E de repente aí o esforço maior não está em sentar na cadeira, mas está nessa resistência que eu crio de sentar na cadeira. Exatamente. Então, descatastrofizar o novo. Isso, eu adorei esse contexto. Né? Até anotei aqui. Descatastrofizar ou catastrofizar. Essa daí é famoso. É um trava-língua, Carol. Né? Então, olha só que coisa, né? Você está trazendo que a gente precisa mudar o nosso jeito de olhar para a mudança. Parar de entender a mudança como um potencial perigo, mas sim como um aprendizado e como uma possibilidade de ser mais feliz, eventualmente na ponta da corda ali. Exato. Né? E bom, aí a gente falando da questão do validar. Tá bom, pode ser que eu sente aqui nessa cadeira e me sinta muito mais confortável, muito mais feliz do que eu me sentia nessa cadeira aí. Mas eu só vou saber isso quando eu sentar aqui. E pode ser que eu não me sinta menos confortável. E aí, vamos validar essa experiência? Sim. O fato de eu já ter sentado me faz falar, eu gosto mais de me sentar na direita do que na esquerda. Eu prefiro sentar numa cadeira X do que Y. Valeu a pena sentar aqui, senão eu nunca tinha descoberto isso de mim. E nem nunca tinha percebido tanto que essa aí é confortável. E, Carol, você pensa que é mais difícil? É uma pergunta paradoxal e quase boba, tá? Meu Deus! Olha, desculpa, que luxo. Mas, que luxo isso!
Então, olha a pergunta idiota, mas que tem um fundo aí. Uhum. Você acha que é mais difícil fazer pequenas mudanças ou enormes mudanças? O que você acha disso? Pequenas mudanças é começar a ir na academia, mudar a tua alimentação, fazer um dia a dia mais saudável. Grandes mudanças a gente pode exemplificar como trocar de emprego, resolver mudar de país, resolver ter um filho. Muda, né? Quase nada. O que você acha? Antes, eu quero não fugir da resposta, mas antes eu preciso colocar um ponto aqui. O que é pequeno ou grande? Então, eu dei exemplos para você. Tudo bem, mas esses são exemplos que são pequenos e grandes para você. É. Ou não para você, que eu já te conheço, mas para as pessoas que vão trazendo. Então, muitas vezes a gente parte do pressuposto do pequeno, grande. Uma das coisas que eu derrubo o primeiro contexto é isso. O que é pequeno e grande? Porque será que tem pessoas que pensam que levantar de uma cama é pequeno? É nada. Todo dia eu acordo, levanto. É, mas para algumas E a pra gente quem? sabe que é Está num processo de depressão. É um pequeno? esforço hercúleo. E para quem está num hospital internado há 6 meses, há 1 ano, sem se levantar, é pequeno. Então, aquilo que... Agora, uma mãe que tem 10 filhos, não, hoje está na moda, né? Muita gente tendo muitos filhos por aí. Ter mais um filho é pequeno ou é grande? Tipo, então, são contextos muito individuais. E contextos também que vão mudando de acordo com o tempo. Aquilo que você falava que era. Então, mudança é mudança, gente. Mudança não é pequeno nem grande. Não é difícil nem fácil. Mudança é sair de um lugar e ir para outro. Ponto. E por que que a gente já falou, né, da dificuldade e tal, mas a gente sabe que é difícil porque é o desconhecido. Que nem a gente falou inicialmente. Mas tem um aspecto também que é o de você conseguir implementar mudanças, então, como essas, né, de hábitos que as pessoas querem muito, mas que começam super motivados e tal, mas ali pelo meio já desmotiva, para e volta ao padrão original. Como é que a gente faz para destravar isso? Eu acho que um dos contextos que eu gosto muito nesse processo de mudança é a visão tem que estar no futuro, mas a ação está no presente. E às vezes falta um ou falta outro. A gente busca no presente os resultados do futuro e leva a ação para o futuro. E nenhum dos dois Nossa, é compatível. É perfeito isso que você está falando. Deixa para amanhã, né? Ai, queria tanto hoje já ter Não, um eu quero corpo resultado. perfeito. Então, assim, eu vou na academia e chego em casa, olho no espelho. Epa, que isso? O que aconteceu? Eu deixo de comer um doce e vou, olho no espelho. Opa! Ou eu entro num trabalho novo e já quero o resultado, já quero... Então, a gente joga pro presente, busca no presente aquilo que é o futuro, é o resultado. Não, fazer as mesmas coisas não vão te levar a resultados diferentes. Então, você está falando que a gente deveria reposicionar esse entendimento do futuro, do presente, do plantio, da paciência. Então é isso. A sua visão a sua ação tem que estar no presente. Mas a sua visão é que é no futuro. Então, peraí. A minha ação, acordar mais cedo, ler mais uma página desse livro, ir na academia mais uma vez, resistir a esse doce, ou comer esse doce sem culpa, não importa. Isso é a sua ação aqui no presente. Mas a visão é, o que isso vai fazer comigo amanhã? Aonde eu vou chegar agindo dessa forma? Mais uma página que eu leio. A ação está aqui, mas a minha visão tem que estar lá no futuro. O que isso vai fazer comigo, sabe? Mais um dia de academia. Não vou na academia hoje. Vamos lá, a visão do futuro. O que você vai fazer? Como você vai estar se sentindo amanhã? Tu vai se sentir leve, feliz. Ok. Você vai alinhando. Né? Então, muitas vezes, esse é um dos passos. Lógico, tem muitos motivos que fazem com que a gente não consiga. E quando eu estou falando a gente, Marisa, e sei que você também é uma perseguidora de seguir aprendendo e etc., né? Não é vício de linguagem. Quando eu falo a gente, eu tô me incluindo, sabe? Muitas vezes, esse processo de você estar com a visão no lugar errado ou a ação no lugar errado é que te leva a um dos desafios das mudanças. Né? Então, esse é um ponto que eu diria.
o primeiro ponto é aquilo que eu te disse. Às vezes a gente traz uma complexidade muito grande. Começa a colocar isso é pequeno, isso é muito, isso é pouco, isso é difícil, isso é fácil. Então, tudo que a gente vai incluindo nesses processos. Um outro ponto é o que eu sempre trazendo isso que eu achei que fez muito sentido. O que você entende por mudança. Faz um raio-x do teu entendimento disso, porque se você conseguir mudar essa ideia que você tem sobre mudança, tirar talvez o caráter ameaçador disso e pensar no caráter de aprendizado, ainda que naufrague, você pode talvez aliviar o teu coração e se pôr com mais prontidão para fazer as mudanças. E isso, nossa, você falou de um jeito muito, muito legal e uma forma que não é só na mudança, não. Tudo que você vai fazer de novo, a primeira investigação vem no que você pensa em relação a isso. Um pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Um pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Então, a primeira coisa para que você faça algo novo é qual é o meu pensamento sobre isso. Então, quando você chega para mim e fala quero fazer uma mudança de carreira, quero casar, quero emagrecer ou chegar a um corpo X. A primeira coisa que eu vou sempre perguntar, qual é o seu pensamento sobre casamento? O que você pensa? Porque, olha, vai adiantar você estar com uma pessoa muito bacana para dividir a sua vida, tá feliz com o que você sente por essa pessoa e essa pessoa sente por você, tá feliz pelo que vocês podem construir juntos se seu conceito de casamento é prisão. Olha que exemplo perfeito. O que vai acontecer? Você vai morar num castelo que não tem muros, mas vai se sentir presa. Porque, aí vamos para Pareto, para vários exemplos, você vai buscar isso, porque o que a gente acredita, a gente busca realizar, a gente busca a verdade daquilo que a gente acredita. São as profecias autorrealizadoras. Isso. Moleque! Né? As profecias autorrealizadoras. Não, vai ter que ir pro caderno, gente. É aquilo que você vaticina, né? Você tem tanta certeza daquilo que aquilo acaba se realizando e de repente nem era para se realizar, mas você faz com que se realize. É interessante. Você busca a verdade que você acredita. Eu sempre falo assim, Carol, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, isso que eu estou pensando é verdade? Eu falei, se você acredita, é. Olha que coisa boa. Mas se você acredita, é a resposta que eu sempre dou. Se você acredita, é. Esse método funciona? Se você acredita, sim. Funciona. Entendeu? Então, isso que faz mal? Se você acredita, sim. E sabe uma segunda pergunta que eu acho que a gente chama de perguntas orientadoras, né? Que ajuda muito e se der certo o método? E se funcionar? E se for real? O que acontece? Que é você entender essa dúvida da pessoa, ela embasa o quê? Que temor, que medo, que objeção, que obstáculo? E aí você consegue fazer ela começar a entender. Você chama de perguntas orientadoras. Eu gosto de chamar de perguntas poderosas. Mas você entende que todas essas perguntas fazem o quê? Que você entenda melhor sobre o seu pensamento. Entendeu? Então, assim, o que te trava é um pensamento. O que te motiva é um pensamento. O que te leva à ação é um pensamento. Então, precisamos cuidar dos pensamentos. Exato. Né? Até energeticamente, né? Não sei se é dos Paranauê da energia, mas um pensamento que tem um poder vibracional alto, ele te joga numa espiral virtuosa, né? Poderes inconscientes, subconscientes, metaconscientes, conscientes, o que quer que seja, as pessoas que realmente acreditam, como você disse, jogam energia naquilo, de alguma maneira essa potência traz potência. É interessante. Né? Então, eu acho que a primeira questão é essa. Mas voltando à sua pergunta, nós estamos vivendo numa sociedade destruidora. A sociedade, o nosso movimento de vida está nos convidando à destruição, à desistência. Você começa a cuidar da sua saúde, vamos supor, com um objetivo corporal. Eu duvido que se você ficar meia hora no Instagram,
sem ter um contexto, uma estrutura muito grande, se você vai ter vontade de continuar. Por quê? Porque ali você vai ver contextos que vão te falar que o que você está buscando não é o bom o suficiente, ou vão te mostrar N caminhos diferentes daquele que você escolheu, e aí você já vai colocar o seu caminho em discussão. Então, esse é um ponto. Segundo, o que nos leva à destruição? As metas enormes. Então, isso também é algo que a sociedade que a gente vive está nos trazendo. Então, puxa vida, o que era ter sucesso antigamente? O que é ter sucesso agora? Eu sei que é uma resposta individual e desafiadora, mas se a gente abre essa janela maravilhosa que tem ali e vê nessa Paulista, o que é sucesso? Daí começa a se tornar uma coisa que você não vai alcançar, porque você vai ver ali pessoas com sucesso emocional, financeiro, profissional, físico, sei lá, um monte de sucesso. E aí você vai falar, eu quero tudo isso. Você vê, não né? Sai daqui. O nosso mestre, ele teve uma tirada maravilhosa, o Roberto Chiniachiki. Um beijo, Roberto. Sucesso é ser feliz. Né? Mas, claro, as pessoas vão idealizar, né? Sucesso é dinheiro. Para quem tem... Mas né? quanto? Então, quanto? Né? Entende? Sucesso é ter saúde. Embora que a saúde acho que não é muito valorizada nesse contexto, não é ser famoso, hoje em dia é ser famoso. Né? Tem muitas maneiras de pensar o sucesso. Mas enfim, sucesso é ter espiritualidade, sucesso é ter... É tanta coisa. Só que não importa o que é. Importa onde você está buscando. E por isso que eu falo que o mundo está nos levando à destruição. Por quê? Boa. Quando eu busco o que é sucesso para mim, eu acho amor, ou financeiro, ou carreira, ou família, e eu fecho meus olhos e procuro isso dentro de mim, eu vou encontrar algo que é tangível e tem valor, que é possível, porque dentro de mim tem o que é meu. Agora, se eu começo a buscar o que é sucesso financeiro, saúde, amor, lá fora, eu começo a entrar em padrões inatingíveis. Mas fala um pouco mais sobre isso. Quer dizer, quando eu fecho os olhos e eu entro dentro de mim e eu busco o que é o sucesso para mim e o que eu posso me oferecer, aí eu tô com a dimensão real do sucesso. De um sucesso que é possível para você agora. Aí você vai falar assim, mas Carol, antes de eu conhecer X, sucesso para mim era Y, mas agora que eu conheço X, é esse sucesso. Só que vamos olhar, né, num contexto. Você chega e pensa, poxa, eu quero um sucesso financeiro. Olhando para dentro, o que é um sucesso financeiro para você? Pô, ter um carro confortável. É morar numa casa confortável em tal lugar. E aí, você linka aí as coisas que fazem sentido para você e que mostram para você que tem sucesso financeiro. Só que se você for olhar o sucesso financeiro dos 10 mais da Forbes, entendi. Destruiu totalmente o seu sucesso. E aí você pode até ser dessas entusiasmadas, né? Você, como um contexto geral, a pessoa pode ser até dessas pessoas entusiasmadas que vão, mas eu vou conseguir, vou isso, vou aquilo. Mas muito provavelmente ela vai levar ela à desistência, porque ela está olhando só aquele final ali, mas não sabe de que família ele veio, quais foram as oportunidades que essas pessoas tiveram, enfim. Tem um caminho de frustração muito provável, monte de coisa. Né? Mas você entendeu que eu invalidei toda a minha casa com piscina, no campo, com um carro confortável, porque eu olhei, o outro tem helicóptero, o outro tem 5 casas, o outro, não sei, não importa. Então, por isso que a sociedade... E aí, com esse advento de... Tá muito fácil você entrar no mundo do outro, você vê a pseudo-realidade do outro, você começa a habituar em vez de olhar o que é seu, o que é bom para você, o que é o que você está buscando, você vai olhar no outro. Ô, Carol, e nem é a realidade do outro, né? Porque a realidade do outro a gente não mostra. A gente mostra o que é feliz, o que é bonito, o que é legal, dores envelopadas, que eu falo, sabe? Para darem um cunho de verdade. Então, assim, o que a gente mostra nas redes não é necessariamente o que é real. E não é nenhum julgamento, sabe? Não. Porque a gente tende a querer mostrar o que é melhor mesmo, isso é normal. Eu quero mostrar o meu melhor, eu venho com o meu casaco verde porque eu fico bem de verde, eu não vou vir com um azul que não fico bem, então é normal que a gente queira mostrar a nossa melhor parte, aquilo que tem de melhor. Então eu não estou nem dizendo ou julgando, mas quem está do outro lado é que tem que pensar, não fica olhando o palco pensando que você está vendo o bastidor, né? Não fica olhando o resultado pensando que você está vendo o trabalho. Você está vendo o resultado, você não está vendo o trabalho.
Você está vendo o palco, você não está vendo o bastidor. Né? Então, é esse o contexto que a gente tem que entender. E aí, voltando à sua pergunta de como eu faço, né? Como faz, para não desistir, para mim o melhor passo para você se viu num processo de desistência, você fala 2 palavras para você. Próximo passo. Esquece o resto. Qual é o meu próximo passo? Próximo passo. Então, você está desistindo dessa carreira fenomenal que você vislumbrou lá no início e etc. Ai, muito trabalho, muito livro para ler, muita coisa para fazer, muito isso, ou qual o próximo passo? Lê mais uma página. Ah, mas eu nunca vou conseguir essa saúde, esse corpo, essa estética, isso, aquilo. Qual o próximo passo? Ir na academia só mais uma vez. Só por hoje. Só mais uma. Só por hoje é incrível, de fato. Entende? Então, só por hoje, só mais uma. E aí, a partir do momento que você já está lá, é só por hoje de novo, só mais um. Então, o próximo passo é uma ferramenta incrível para todos nós que estamos nessa dinâmica de sede, de querer mais. Não é se acomodar, mas é entender que para chegar em algum lugar tem um próximo passo. E se lá longe está longe demais, próximo passo. Eu tenho refletido bastante sobre a nossa tolerância ao desconforto. Que ótima reflexão. Porque a gente percebe uma baixíssima tolerância ao desconforto, principalmente na nova geração, né? As pessoas... Mas aí a gente descobre que acho que todo mundo, né, tem uma tolerância relativa ao desconforto. E a ideia talvez fosse como um músculo, a gente exercitar isso, porque o desconforto... A Carol só anotando as coisas, dá vontade de pensar depois um pouco mais, né, sobre lógico. isso. Eu tô aqui nesse exercício porque né, vale a pena pela transformação que você pode apoiar com que o outro tenha, mas, puxa, vale muito a pena também pela transformação que você vai gerar em mim. Então, tô aqui no movimento 360 graus. É muito linda você. Porque é isso, né? Então, a gente aprender a, como um músculo, eventualmente exercitar essa tolerância ao desconforto, na medida em que não nos violente, óbvio. Mas, assim, esse próximo passo tem tudo a ver com isso, o Carol, que você está dizendo. Né? Só por hoje, só mais um pouquinho. Né? Dá mais uma caminhadinha, faz uma bicicleta. Você não quer ir na academia? Vai lá embaixo na academia do prédio. Faz 10 minutos, de caminhada, sabe assim? Tolera esse desconforto. E aí, depois a gente se sente tão feliz. Aí você concorda que esse contexto seu, olha só como é que ele consolida aquilo que eu falei, né? Você está misturando a ação do presente com o resultado do futuro. O desconforto, ele tem a ver com a ação que você está tomando aqui no presente e você sobrepor esta camada do desconforto, ter uma tolerância nele, aí você está com a visão, o que isso vai trazer ali para você? E uma outra coisa que eu observo também... Não sei se está certo. Aí o imediatismo não deixa a gente ir pro... Você que é especialista, então você vai me dizer se está certo isso. Mas eu fico pensando, muitas vezes, sobre o fato da pessoa talvez não acreditar realmente que aquilo vá trazer, sabe, algo de muito bom para ela. E aí, quando ela não bota fé, ou não pensou direito, ou está baseada numa expectativa rasa, sabe? Aí talvez se ela conseguir aprofundar isso e transformar esse desejo em motivação, aí talvez ela consiga deixar de... mas aonde ela vai encontrar essa resposta? Dentro dela. Entendeu? Aí provavelmente essa meta que ela colocou, esse objetivo que ela colocou, ela estava olhando para onde? Então precisa se realinhar. A gente não... Meu avô tinha uma frase que eu gostava muito, que era assim, difícil é aquilo que precisa de mais energia para acontecer. Né? Agora, também você só vai colocar energia se aquilo faz sentido para você. Exato. Então, muitas vezes você, com essa dinâmica de tanta coisa, tanto movimento, tantas oportunidades, você pega o carro e você entra dentro do carro antes de saber se faz sentido o destino que você está indo. Né? Então, aí, às vezes, no meio do destino, você tem que dar uma parada no carro e ver, puxa, tá fazendo sentido ir para esse lugar? Eu tô indo para o lugar. Mas o fato é isso, eu vejo que a dinâmica nossa hoje em dia é essa. É como você entrar dentro do lugar, colocar no Waze um lugar que você vai, X, sem pensar, mas para que eu tô indo para esse lugar? O que eu tô buscando nesse lugar?
Tem uma outra chave importantíssima quando a gente fala do poder da mudança, né? O poder da mudança, que é a nossa capacidade do desapego. Tá. Desapego de uma posição, desapego de uma crença, de algo que você acredita firmemente, poder exercitar a flexibilidade mental. Sabe assim, o poder de você talvez perceber que já foi o tempo daquilo, que é hora de realmente trazer algo novo. A gente é muito apegado ao que é confortável, seguro e conhecido. Aí você me lembra, né? Um das coisas que eu mais compartilho e mais busco utilizar no meu dia a dia, nos processos desafiadores, né? Eu gosto de falar situações de desafio, é o método Rama. Pois é, eu já ia te perguntar. Sabia, Eu ia, porque ó, querida. são 2 métodos, né? A gente tem o Rama e a gente tem o... Cadê o outro? Aqui, Essential Experience. Esse aí eu quero saber o que é isso. Então vamos falar do Rama. O Rama é um método para lidar com situações desafiadoras. Eu gosto de usar a palavra desafio em vez da palavra difícil. A gente pensa, até no pé da letra, difícil é aquilo que é complexo de conseguir chegar. Desafiador vai precisar de mais energia, mas é como tem uma pegada mais positiva. E quem quiser fazer um exercício é só ver. Fala a palavra difícil e ver como que isso o que isso traz para você. Depois fala a palavra desafiadora e como é que você olha para esse lugar. Então, se é difícil fazer isso. É desafiador fazer isso. E ver, né? Então, o método Rama foi criado com esse objetivo de te apoiar a viver, a passar por situações complexas. O primeiro passo é reconhecer. Não há mudança sem reconhecimento. Você tem primeiro reconhecer ou identificar. Então, reconhecer que esse sapato está incomodando. Reconhecer que aquilo que você fazia antes, que te fazia feliz, já não faz mais. Reconhecer que você pegou a rota errada, caminho errado. Então, reconhecer que você fez opção equivocada, que você escolheu o casaco quente demais, frio demais. Então, toda mudança começa por reconhecer. Depois, aceitar, que tem muito a ver com desapegar. E com validar. Então, se eu não aceito, não muda. Se eu não aceito, poxa, mas esse sapato é maravilhoso, esse sapato é perfeito, esse sapato é caro. E como assim? Nossa, mas essa profissão é a profissão que todo mundo queria. Nossa, mas esse cara, todo mundo, eu tô indo pra praia, onde todo mundo quer ir, é feriado. Enfim, se você não aceita, você não muda. Você não muda. Você só vai mudar se chega nesse lugar da aceitação. E a aceitação vem validar o passado, porque aí você consegue soltar, né? Então, são vários passos que te levam, várias aberturas. E esse, de todos, dos 4 passos, muitas vezes é o passo mais complexo. É. Desafiador. Né? Uhum. O passo de você realmente aceitar, que tem a ver com perdoar, com tolerar. E aí depois você vai para o outro passo, que é modificar, que tem a ver com ação prática. Então, Marisa, meu sapato está me incomodando muito. Tudo bem eu tirar? Não. Puxa, fiquei aqui 45 minutos com o pé doendo. E na hora que eu aceito que realmente, embora eu tenha pensado bastante ao escolher meu sapato, beleza. Vou começar uma terapia. Puxa, sabe, reconheci que o casamento não está funcionando, que a parceria não tá. Aceitei isso, embora eu seja legal, ele também seja legal, esse legal não está dando um resultado bom. Vamos terapia? E aí já teve o reconhecimento. Reconhece já teve primeiro. E aí você vai mudar. Para mudar. Muito aí legal. Essa mudança é mudança prática. Sabe? Poxa, vamos parar, né? Na hora que tiver um balão, é ação prática. Vamos parar que quando estiver falando nas marginais aqui de São Paulo, quando tiver um balão aí numa marginal, vamos parar e ver o Waze aí, se eu escolhi o melhor caminho, se eu estou indo para o caminho certo. É isso, é mudança prática, sabe? Mudança prática. Você pode me emprestar seu casaco? Eu esqueci o meu. Ou tirar o casaco. Quantas vezes a gente fica com calor estando com um casaco, né? E aí, ótimo. Só que tem hora que não tem como modificar.
Tem hora que eu tô correndo para pegar um voo e se eu parar um segundo para tirar o sapato, Vai perder o voo. vou perder o voo. Tem hora que eu tô falando, dando uma palestra para 8.000 pessoas, um sonho de todo palestrante, e, putz, não dá para tirar o sapato ali, porque vai desviar todo o foco do que eu tô construindo nessas pessoas naquele momento. Aham. Então, tem hora que eu tô na marginal, não tem bolsão, não tem nada, não tem como parar. Então, tem hora que não há uma ação prática a ser feita. E aí a gente vai para o último, que é o A de ampliar o pensamento. De olhar para essa situação desde um outro lugar. Se a situação não pode mudar, se você não tem o que fazer, você tem que mudar essa visão. Então, como esse exemplo da... Puxa vida, tá, meu sapato tá doendo, eu vou ficar aqui 5 minutos nessa palestra. E o que é um pé doendo diante de um sonho que eu construí tantos anos. E aí minha atenção vai para outro lugar. E de repente eu tô ali muito chateada porque eu tô no trânsito e o Waze está dando que eu vou chegar em casa 3 horas depois. E eu dou um movimento assim e vejo alguém na chuva, num ponto de ônibus, que vai demorar Carol. muito mais. Ai, Carol, você olhou charmoso pro lado e falei, eu vejo alguém assim especial que eu vou conhecer. Então eu vou olhar para o outro lado. Né? Mas às vezes eu olho Você para o fez outro um lado. olharzinho assim. Eu olho para o outro lado e no meu celular aparece a foto da minha filha que está ali me esperando. Não é? Né? É. E aí o contexto amplia. Ou Eu você amplio. até pode pôr um reggae no rádio e fingir que você está na praia, ou ouvir Bob Marley. Não, é isso e aí que vem outras possibilidades. Então, eu não tenho como resolver o problema do trânsito. Mas nesse caso, explorar. Mas eu tenho como olhar para outro lugar. Outras soluções aparecem a partir dessa amplitude de visão. Eu não Muito tenho legal. como tirar o sapato, mas tem uma banqueta no palco, eu sento nela. Eu não tenho como sair do emprego agora, mas eu começo a fazer um hobby que me alimenta essa necessidade de liberdade que já não estou mais vendo no meu trabalho. Eu começo a fazer uma arte que me traz a criatividade que já não estou mais tendo no meu trabalho. Que é uma Então, fonte de abastecimento, né? amplio a visão. Energético. Então vamos lá. A gente reconhece, a gente aceita. A gente muda, mas se não der também. Muda prático, mudança Faz é ação prática. E se der ou não der, a gente amplia. Isso. Amplia. Exatamente isso. Esse é o Então ramo. tem hora, os primeiros 2 passos são fundamentais. Reconhece e aceita. Não tem mudança sem você reconhecer o desafio e sem você aceitar. Agora, o M, às vezes não é possível, que é o M de mudar. Não tem uma ação prática. E o ampliar, às vezes não é necessário, porque é incrível como que quando você reconhece, quando você aceita, como você acha soluções práticas, como eu te falei, posso tirar o sapato? Aí você, lógico, Carol, você tá aí, ninguém nem vai ver seu sapato, nem tá filmando. Então você, às vezes, nem precisa ir no ampliar, né? Então esse é o método. E o Essential Experience? Como é que é que isso? lindo. Conta. Como é que surgiu esse daí? Ele é uma jornada, essencial é uma jornada. Hoje em dia, né, as pessoas estão aprendendo, o acesso ao conhecimento está muito grande. Nossa, tem tanta coisa, Ai, né? Você entra numa delicioso. plataforma dessas da vida, meu, tem de um tudo. Desde tricô, até tatuagem, até o que você quiser. Mas conhecimento não é consciência. E o que muda não é o conhecimento, é a consciência. Vamos lá, me dá Então, mais. Como assim? O que adianta você ler esse livro maravilhoso, cheio de teses que trouxeram vários resultados para várias pessoas, se isso não se transforma numa consciência, em algo que traz uma mudança real na sua vida? Você só depositou aí 2 horas, 3 horas, sei lá quanto tempo lendo. Então, conhecer, eu falo, gente, tem hora que é até bom a gente parar de buscar conhecimento, porque você está praticando? Uma das coisas que eu mais falo dentro dos processos individuais, eu tenho a sorte de trabalhar com muitas pessoas que estão buscando o próximo nível. E sempre fala, Carol, mas o que mais eu tenho que aprender? Eu falei, nada. A maioria das vezes eu respondo, nada. Olha, você só tem que praticar. Uma coisa que aprender, pegar tudo isso e transformar em consciência. Você só tem que praticar. Que livro eu tenho que ler? Você já pôs em prática o último que você leu? Boa.
Boa. Então a gente fica com essa sede de saber. E é lógico, é tão gostoso. Saber é muito importante. Mas o que vale você saber se você não vai entrar em ação em relação a isso? Se Em isso não vai trazer sincronia, né? Exato. Em sintonia com o que você apreendeu, É. com o que reverberou dentro de você. Então esse é um trabalho a ser feito, né? Você ter um contexto de consciência sobre aquilo. E aí o essencial surgiu justamente com essa possibilidade de você pegar aquilo que você aprendeu, aqueles conhecimentos e vivenciá-los através de atividades, através de práticas. São 3 dias imersivos num hotel, onde você Olha. fica com várias oportunidades que vão te trazer essa possibilidade de pôr os seus conhecimentos em ações. E a pergunta que você se faz durante todo o processo é: o que eu aprendi sobre mim? Esse então é um treinamento. É um treinamento. Legal. É um treinamento. Assim como conexão, são 2. Os 2 com o mesmo contexto. Mas um com o objetivo, o essencial tem um contexto de você aprender aquilo que é mais importante para você. Então a gente vai trabalhar medo, as emoções. Trabalhamos medo, tristeza, amor, alegria. Então a gente vai trabalhar as emoções. E isso você faz quantas vezes por ano? Saber um pouco de você agora. Uma vez por ano o essencial, uma vez por ano conexão. São turmas. Até hoje, a gente está na terceira edição deles. E a ideia o Conexão, eu acabei de entregar a primeira edição dele. E a ideia mesmo é trazer uma transformação e uma mudança que traga. E aí, sabe o que é interessante? No primeiro essencial, 95% das pessoas se inscreveram para fazer o segundo de novo. Olha O só. mesmo processo. Aí você vai perguntar, mas se é conhecimento, por que a gente lê o livro 2 vezes? Não é atrás de conhecimento. É atrás de como fazer para colocar isso em prática. Então, por isso que essas imersões, tem gente fazendo a terceira. E por quê? Porque elas não estão mais atrás de conhecimento. Elas estão atrás da consciência que colocar o conhecimento em prática Você traz para sabe, elas. Que me faz pensar, né, Carol, é sobre essa questão sua que você trouxe da repetição. Da primeira vez, já aconteceu com você de você fazer um caminho desconhecido e demorar para chegar? E a segunda vez que você vai para esse caminho chegar rapidinho, você fala, nossa, cheguei. É uma questão perceptual. Uhum. Então, às vezes, quando a gente faz um trabalho como esse, seja um treinamento ou uma experiência nova, a gente tá um pouco ansioso, assim, sabe? A gente não quer perder nada. E muitas vezes, nessa angústia, a gente deixa de viver na essência e deixa de permitir que aquilo entre em você e que você possa realmente receber de uma maneira relaxada, leve, tranquila. A gente está falando, né, de amígdala cerebral, amígdala cerebral. Então, talvez na segunda vez que as pessoas vão no seu treinamento, elas já estão despertas. E aí sim aquilo tudo vem e proporciona um trabalho realmente essencial. E aí a gente entra num ponto que você colocou no início, do desconhecido. O desconhecido provoca essa tensão, essa proteção. E quando eu não preciso me defender mais, quando eu já sei, então eu entro nesse flow que você está falando, entendeu? E aí eu absorvo mais, aprendo mais. Tem uma coisa no consultório que é a gente ter que se defender da gente, né? Eu vejo muito isso nas pessoas. Você já sacou isso? Uhum. Da pessoa ter que se defender dela, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de suas emoções avassaladoras, sabe? E isso é complexo, é desafiador, como você diz. Porque se a gente tem que se defender do mundo e da gente também, a coisa fica tensa. O mundo já nos traz essa necessidade de defesa, né? E não estamos falando só de defesa física, mas realmente quanto cansativo é a gente ter que se defender da gente mesmo, né? Não aceitar quem somos. Nossa, é uma reflexão muito grande nesse sentido, né?
Muitas vezes as pessoas chegam e compartilham. E aí, como você está? Tô bem. Quando eu olho para mim, eu estou satisfeita com o que eu vejo. Tem coisa mais gostosa do que isso. E aí não estamos falando só do aspecto físico ou profissional, em todos os sentidos. Tem coisa mais gostosa e prazerosa do que você terminar o dia feliz com você? Cara, eu tenho essa experiência. Não é É gostoso? muito gostoso. É muito bom. Você olhar para o dia e falar, valeu a pena. Valeu a pena pelos aprendizados, ou valeu a pena pelo. Mas valeu a pena olhar para você. Às vezes a gente não aprova o que a gente viveu. Não aprova as coisas externas que aconteceram. Não aprova aquilo que a gente foi submetido. Mas, puxa vida, que dia é esse que você olha e fala, puxa, me aprovo. Sabe, fiz o meu máximo. E lógico que essa aprovação tem que ter um contexto muito importante, que é o contexto que eu sempre estou compartilhando e me falando, que é o contexto de ser humano. O que é ser humano? Como é isso? Conta. Ser humano é aquele que faz o melhor que pode com a consciência que ele tem naquele momento. Ser humano é aquele que faz o que pode dentro do contexto que ele está vivendo naquele momento. Lógico que agora eu estou me sentindo tão feliz, tão segura, tão confortável aqui. Se você me faz alguma pergunta, a minha postura, ou se acontece alguma coisa, algo cai, alguma coisa aqui, a minha postura vai ser uma. Mas se eu estou em um outro momento, em um momento de aflição, em um momento de opressão, em um momento de correria, em um momento de adverso, talvez a mesma pergunta que você me faça, ou o mesmo copo caindo a água, provavelmente eu não vou ter a mesma atitude, porque é ser humano. Né? Então, o ser humano ele está suscetível às suas atitudes também àquilo que você está vivendo. Então, é lógico, num dia de Disney, um dia de paraíso, um dia gostoso, as minhas atitudes tendem a ser X. Agora, gostoso é você entender e ver nas adversidades que as suas atitudes estão coerentes aos seus valores pessoais, àquilo que você acredita, né? E ao ser humano que você é. E para tudo isso a gente tem que ter paciência de parar, olhar e perceber, ou seja, mapear, ou seja, reconhecer. Olha o primeiro aí do Rama, né? O R do Rama, porque isso tudo pode acontecer fora, Carol, e a gente nem se dá conta. Ou dentro, sabe? Tá acontecendo aqui dentro, a gente não tá conectado com o que tá acontecendo. E aí a gente perde essa riqueza, né? Da conexão, né? Da presença. De sacar o que está acontecendo, né? Eu falo uma coisa, quando você contou essa história, né, de estar feliz com você, eu fiquei pensando, nossa, volta e meia eu falo sobre isso, como é gostoso morar aqui dentro, com todos os defeitos, com todos os acertos, com todas as rugas, certas coisas que a maturidade traz, né? Com todas as dores e os problemas, é gostoso ser quem somos. É bom ser quem somos. Isso é uma baita conquista. Nossa, é muito bom. E é uma conquista diária, né? Diária, todo dia. Não é algo permanente. Por conta das nossas condições de ser humano. Né? Agora, a mudança... Você fala, né, você me perguntou muito sobre a mudança, sobre mentalidade. E para mim, cada vez mais, mentalidade tem a mudança, dar um passo, se expandir, tem muito a ver com olhar desde um outro ângulo. Se tem algo que, para mim, realmente traz um avanço, é a habilidade de olhar para o mesmo desde um outro ângulo. Tem uma técnica para isso, sabia? Olha só essa técnica, eu adoro ela. É a técnica do por outro lado. Então, por exemplo, você me traz uma questão. Aí você vai falar alguma coisa, por exemplo, sei lá. Eu não gosto de usar sapato apertado. Aí eu vou te falar, por outro lado ele é bonito. Por outro lado é desconfortável e dói. Por outro lado, e você vai perguntando por outro lado, e isso enseja que você observe uma multiplicidade de elementos em torno do mesmo assunto. Ponto, é o ampliar. Porque te obriga, inclusive, a olhar o contraponto.
Nossa, eu adorei, por outro lado. Por outro lado, uma dos contextos também que eu gosto, que é uma outra técnica que apoia nessa de um ângulo, ampliar o seu ângulo, é trocar o porquê pelo para quê, Também, bárbaro. né? Que o porquê está sempre nos levando ao passado, aquilo que causa, a causa. E o para quê está nos levando para o futuro, para a consequência. Então, também é uma forma deliciosa de te apoiar a olhar para a mesma coisa de outro ângulo. Então, por que que eu bati o carro? Porque eu estava desatenta, porque o trânsito, porque me atravessaram na frente. Para quê? Puxa, para quê que eu... para eu entender que eu estava precisando de uma pausa, Olha que perfeito. né? Sim. Para eu entender que eu estou usando muito o celular no trânsito e isso está trazendo riscos para minha vida. Para eu dar um valor naquela conta pequena que a gente paga anualmente de seguro, porque, né, para quê? Então, para eu dar esse valor a isso, para eu perceber como é importante tê-lo. Então, é um exercício muito gostoso Carol, também de ampliar o ângulo. você sabe que olhando pra você assim, me vem uma coisa pra te falar. Você é muito apaixonada pelo que você faz, né? Sempre foi assim? Como é que foi que você achou esse propósito assim? Eu acho que é tão importante. Às vezes as pessoas não gostam muito do que elas fazem. Tem chance pra elas, assim, de um dia acharem o propósito que nem você? Eu acredito que sim. Como é que foi essa história sua? A minha mudança foi bem pela dor, né? Para quem está chegando aí agora, né? Depois assiste o podcast todo, mas eu falo que a gente muda pela dor ou pelo amor. E a minha primeira mudança importante na minha vida foi bem pela dor. Eu estava vivendo um movimento muito grande na minha vida profissional e, poxa, acho que essa coisa de profissional pessoal, mas eu estava vivendo um movimento muito grande, assim, estava numa carreira de ascensão, crescia muito rápido e eu estava andando, não era no flow, eu estava andando no empurrão, entendeu? Fazendo o que tinha que ser feito e embora não tivesse Instagram na época, não façam contas aí. Embora não houvesse Instagram na época, essa coisa de rede social, era uma vida instagramável. Então, era uma vida que todo mundo queria ter, menos eu. E quando a gente não está vivendo aquilo que nos corresponde ou que faz sentido pra gente, de uma forma ou de outra a gente destrói. Porque lembra que o ser humano, ele tá ali para se defender, ele tá ali para fazer o que é importante, ele tá ali para caçar, para dar alimento para ele ali. Então, mesmo que você esteja vivendo num lugar ou num pseudo situação que é muito favorável para o outro, se ela não é para você, você começa a destruir. Então, eu comecei esse aspecto de destruição da minha saúde, destruição da minha carreira, destruição dos meus relacionamentos. E foi nesse processo que eu tive, na época, algo que era chamado de uma crise de estresse, e que me fez entender que dali eu não conseguia passar. E eu precisei destruir tudo, né? Involuntariamente e depois voluntariamente para poder renascer. E aí depois desse processo de uma catástrofe profissional grande e de saúde, eu me mudei para um período de sabático e morei quase um ano numa reserva ecológica na Cordilheira dos Andes, no Chile. E foi ali que eu me reencontrei. Foi ali que depois que todas as possibilidades se fecharam ou que não havia, né, tipo, janelas, portas, a gente vivia realmente ali num processo muito de interiorização, é que eu tive que me encontrar. E, gente, não foi muito prazer, Carol, que eu falei da primeira vez nesse primeiro encontro, sabe? Então, assim, eu já fazia algumas interações dessa busca de conhecimento e tal, mas muito pelas empresas que eu trabalhei, né? Eu tinha uma carreira já de um tempo em empresas que estavam possibilitando esse olhar, mas era sempre uma puxada externa, né? Então foi nesse processo que eu olhei primeiro para dentro de mim. E foi aí que eu descobri, ou comecei a descobrir, porque eu acho que eu descubro até hoje o que me apaixona, o sentido do que eu queria para mim. E aí eu fui começando a fazer a minha virada profissional, e muito mais profissional do que pessoal. E aí eu falo que a virada profissional, muita gente fala sobre virada de carreira, virada profissional, e eu acho super importante e relevante. Não sei se você já viveu na sua trajetória. Nossa Senhora, então, super.
Mas o que é uma mudança de carreira ou profissional diante as verdadeiras mudanças pessoais que a gente faz, né? Sim. E aí eu acho delícia. Eu estou vivendo agora de novo uma mudança de carreira, mas tinha muito tempo que eu não a vivia, né? Uma mudança de carreira assim. Mas a mudança pessoal eu vivo todo dia. Isso é muito apaixonante. É muito legal. Agora, lógico, quando a gente vai amadurecendo, a gente faz a mudança de carreira, mas a gente mantém os pilares que nos sustentam, né? Então, eventualmente você vai virar uma executiva com tanto sucesso quanto, né, na mentoria e nas palestras e tudo. Mas essa é mais um, né? É um plus, é algo que vem para um terreno já absolutamente estruturado, nadando de braçada, como Agora, você faz. Marisa, posso fazer uma pergunta? Mudar a cadeira agora? Adoro. Eu não posso deixar aí, eu vou até pegar a caneta. Adoro. Uma pergunta para mim que tem a ver com essas perguntas, né, que nos trazem essa amplitude de visão, é uma pergunta assim, o que eu aprendi sobre mim hoje? E nem sempre eu consigo ter essa resposta de uma forma fluida. Porque às vezes eu me pego num processo de ausência tão grande que eu não sei a resposta. Outras vezes o que eu aprendi é tão complexo que eu não quero nem compartilhar comigo mesma. Eu queria muito ouvir a sua visão sobre qual é a ferramenta que te faz continuar sempre nesse movimento de, sabe, de estar mudando desse jeito, de estar aprendendo sempre, de estar se renovando. O que você usa? Cara, você quer saber o meu motivador? Sim. Porque assim, ó... Eu quero saber o que você quiser me contar, mas o seu motivador me interessa muito. Super conto, adoro. Ontem mesmo em sessão, né, com uma paciente muito querida, eu estava falando sobre uma palestra que eu vou dar num evento, que é voluntário, né, que é ligado à espiritualidade, que é uma coisa que eu adoro. Ela falou, nossa, mas você não para, e mais uma coisa, como que é isso? Eu falei, então, isso aqui me alimenta. Por quê? Eu sou uma pessoa profundamente conectada com o meu propósito. E é isso que me faz querer aprender, querer seguir adiante, e eu tenho o compromisso de levar conhecimento para o mundo e para as pessoas que eu puder ajudar. Então, eu adoro ajudar, eu adoro transformar, eu adoro estar ao lado de pessoas que precisem de qualquer coisa que eu possa oferecer. Eu acho que é sobre isso. Então, seu agente, vamos ver seu agente motivador está conectado com o seu propósito, que no caso é transformar, é provocar transformação no outro. Levar conhecimento da maneira que eu puder, levar o insight, né? Adoro essa palavra. Sabe com aquela luzinha que acende e fala, nossa! E o que você faz para, no dia a dia, entender que foi um dia... Cara, aí eu vou te contar uma história que é repetitiva pra caramba, mas eu preciso contar. Toda vez eu falo, acho que as pessoas cansaram já, que é o seguinte, eu busco não ser o dentista da boca podre. Você conhece essa história? Não, então eu não vou me cansar, vamos lá. Imagina eu, 7 anos de idade, 8 anos de idade, uma criança tímida, deitada na cadeira de um dentista que tinha um bafo fétido. Imagina os portões do inferno abriu assim. A memória foi o enxofre, era aquele bafo fétido e os dentes podres pretos, assim, porque ele não usava máscara. E eu ali na cadeira, o dentista, só lembro de ficar pensando, e ele bafando na minha cara, eu ali, né? E eu só lembro de ficar pensando, como pode um dentista ter os dentes nessas condições? Aos 8 anos, e eu não podia sair dali, porque era uma situação de submissão, né? Quando você tá ali no dentista. Então foi um trauma aí que me guiou pela vida inteira e que me faz buscar ser sempre uma versão melhor. Então, por exemplo, se eu trabalho com saúde mental, eu preciso dar manutenção para minha saúde mental. Então, eu preciso acordar, sim, 1 hora mais cedo do que eu acordaria, eu preciso, sim, meditar, eu preciso, sim, fazer minha higiene do sono, eu preciso, sim, buscar me manter longe das compulsões das redes sociais, eu preciso, de alguma maneira, ser coerente com a mensagem que eu levo. Eu não sei se eu te respondi, sim, mas é algo sobre isso, assim, sobre tentar, e nem sempre é fácil, tá? Óbvio. Mas buscar me manter direcionada um dia depois do outro para fazer as coisas que a gente fala para os pacientes, porque senão não faz sentido. Então, a coerência é algo que te alimenta no dia a dia. Coerência é ótimo, sim. Coerência é algo, acho que talvez seja o meu alimento. Buscar ser, porque nem sempre a gente né?
A gente tenta ser uma pessoa boa, às vezes a gente pisa na bola. Perdão aí pra todo mundo que pisar na bola, foi sem querer, tá? Né? Mas aí entra o fazer o melhor que posso com a consciência que eu tenho naquele momento, né? Validar eu cheguei ao meu máximo, né, nessa situação, né? É isso, porque a gente não é perfeito, Não. né? A gente pisa muito na bola, faz bobagem, mas, ó, capacidade de gratidão e de perdão também são coisas que eu busco cultivar. Perdoar, né? Esse ano foi o ano do apocalipse zumbi nas nossas vidas e, no entanto, o perdão tá ali estabelecido. A gratidão também, porque nunca falta alimento, nunca falta, Muito bom. Ai, Carol, falei muito, ó. Era isso? Era, eu tô aqui agora com muito material para esse dia. Agora eu vou querer uma mentoria com você. Nós vamos fazer uma mentoria. Então, Carol, vou pedir para você um momento muito especial do programa, né? Sempre que a gente vai acabando, e aí vai dando aquela saudade, que eu já quero você de novo. Ai, que vamos delícia. achar outro tema, você vem de novo, vamos falar de outra coisa. Que eu vou pedir para você olhar para sua câmera, as pessoas que estão te assistindo, né? E levar uma mensagem para... Imagina aquele ser assim, ó. A dor me incomoda tanto e eu não consigo sair desse lugar e provocar uma mudança na minha vida em muitos aspectos. Mas dói. Dói todo dia, só que a dor não é suficiente para me jogar na rota da mudança. Então leva uma mensagem de apoio a essa pessoa, né, para que ela ainda mantenha a esperança e que ela consiga realmente em algum momento empreender o que ela quer tanto. Uau! Que responsa. Primeiro, quero dizer que eu estou falando para você, assim como estou falando para mim. Essa é uma fala que eu busco exercitar para mim mesma. E é algo que talvez soe como simples de ser escutado, mas não tão simples de ser executado. Que é: um pensamento pode mudar tudo. Então, o que nesse momento está te afligindo ou está te separando desse lugar que você merece viver, desse objetivo que você tem, é um pensamento. E da mesma forma que ele se formou, ele pode se quebrar. Então, é essa frase que eu falo para mim e que eu falo agora para você. Um pensamento muda tudo. Nossa, eu senti uma vibe, assim, você falando isso. Você sabe que você é uma pessoa muito energeticamente potente, né? Vocês já te falaram isso? Sabe que eu estou buscando muito a intencionalidade, algo que tem mudado em mim, Marisa, é um dos pontos que eu tenho, e obrigada, eu aceito e fico muito feliz com esse seu retorno, ainda mais sabendo de onde ele vem. É a intencionalidade. Eu acho que isso é uma coisa tão gostosa, a gente buscar a intencionalidade mais do que a presença, mais do que a intencionalidade. Então, eu tenho me alimentado muito dessa conexão de fazer as coisas com a intenção. E até saber, né, a sua intenção. Ter clareza dela. Isso precisa, é tão importante. Né, para fazer. Ó, a gente embarcando em outro papo existencial, adoro. Carol, super obrigada pela sua visita. Foi uma honra para mim ter você aqui. Fiquei muito feliz. Eu espero que a gente possa aí continuar se encontrando nas esquinas da vida. É sempre muito bom te ver. Eu também. O dia que eu recebi seu WhatsApp, você falando, eu falei... Aí você falou, vou fazer uma data. Eu falei, vamos ver que data é essa. E na hora que eu vi a data e vi que a sua agenda correspondia com a minha, eu falei, ai, que delícia poder falar assim de cara. Então, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada também. Não há acaso e não há coincidências. Desejo ter, de alguma forma, alimentado aí essa jornada tão bonita que você está trilhando aí em busca de apoiar as pessoas. Vamos falar o seu arroba, Carol? Sim. Arroba Carol Brandão by. B-Y. Isso. Bárbaro esse arroba. A gente vai deixar ele aqui embaixo. Tá. Né? E o site, o que você quiser, a gente põe aqui embaixo. E muito obrigada de novo. Eu que agradeço. Um beijo para você, um beijo para vocês e até breve. Até breve. E é isso aí, esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Ela é muito importante para nós. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.